Segunda-feira é dia de gestão, então mova-se comigo. Do atendimento que afasta ao atendimento que converte. Hoje eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar como que você pode parar de perder vendas aí na sua loja física, no seu dia a dia, com poucas ações que você possa aplicar e já colher resultados. Mas antes disso, comandantes da gestão, eu preciso te dizer de que você está no lugar certo. Aqui é o lugar, é a comunidade onde nós falamos sobre liderança, falamos sobre vendas, falamos sobre direção, o poder de decisão. E a intenção aqui é que estejamos no papel de protagonista. É isso mesmo, de protagonista e não de aprendiz passivo, tá? E afinal de contas, eu acredito aí que você não é um gestor comum, seja você gerente, líder ou dono da empresa, mas você é um comandante. E como comandante é aquele que de certa forma vai conduzir as pessoas e os processos em busca de resultados. Mas antes disso, eu ia esquecendo de me apresentar. Eu sou o Cleiton, eu sou mentor de negócios e eu ajudo empresas a multiplicarem seus resultados em até 90 dias, com técnicas, estratégias certas que possam alavancar nos seus resultados. E hoje vamos tratar de um tema crucial para quem lidera equipes de vendas em lojas físicas. Eu vou falar dos 3 maiores erros no atendimento presencial e que estão arruinando de certa forma as suas vendas e também como você pode virar o jogo a partir de então. Sim, você ouviu certo. Erros no atendimento presencial que muitas vezes você nem percebe e que estão acostumando aí com... está custando caro para o seu faturamento. A fidelização, a autoridade da sua loja, tudo isso está se perdendo por erros comuns. Você pode até dizer que você treina a sua equipe e tem um atendimento perfeito, mas eu tenho certeza que se o teu cliente abrir a boca, ele vai trazer muitas reclamações ou sugestões que talvez você não perceba. E nessa aula você vai entender quais são esses erros comuns, por que eles se importam, porque eles são importantes e como você pode estruturar imediatamente uma ação pequena, mas que possa mudar o jogo aí no seu negócio, na sua empresa, na sua gestão. Então se prepare porque nós vamos aqui ativar a sua equipe, transformar a cultura de atendimento e alavancar as vendas de forma diferente do que a grande maioria faz. É esse meu papel aqui hoje para poder te auxiliar nesses alguns anos treinando pessoas e empresas por onde eu passei. Dentro da minha trajetória, desde 2008 trabalhando com treinamentos, mas a empresa Mova-se Treinamentos ela foi fundada em 2018 e de lá para cá nós temos passado por várias empresas do ramo de varejo, cooperativas e tantos outros modelos de negócios. E a grande maioria comete esses erros que eu vou passar para você. Bom, quando eu falo em atendimento presencial, me refiro naquele momento em que seu cliente entra na sua loja, seja lá o formato que é o seu negócio, se é uma loja, se é uma... não sei o que você trabalha, mas estou falando daquele atendimento presencial, onde a interação entre o vendedor com o cliente é presencial, é olho a olho, e aonde que também o comprador em si, o teu cliente, ele começa a avaliar o seu produto e também tomar a decisão de compra, ou não, né? E esse tema abrange toda a experiência humana entre o cliente, entre a equipe de vendas físicas, desde o seu primeiro contato, quando ele diz lá, olá, tudo bem? Passando pela abordagem, pela solução, pelo cruzamento de necessidades e até o fechamento da saída do cliente da loja especificamente. Então é um ponto de contato direto que é altamente estratégico, porque para e pensa, né? Se o cliente ele sai da casa dele, onde ele pode resolver tudo apenas com um clique, ou seja, tocando no seu celular, mas de repente ele saiu de lá da casa dele para poder ir na sua loja, então tem que ser altamente estratégico, tem que ser muito bem conduzido, tem que se tornar um diferencial competitivo para que a sua loja se destaque. Hoje eu digo que para vencer a internet, o seu diferencial tem que ser o atendimento. Então, teu diferencial, a forma de como você
faz a abordagem, como você trata o seu cliente, ele precisa ser um diferencial gigantesco. É dessa forma que faz com que a sua loja abra competitividade. Então aqui nós não vamos falar de e-commerce, nós não vamos falar de atendimento online ou loja virtual, embora que muitos desses princípios que nós trataremos aqui, eles também possam ser aplicados. Mas o meu foco é falar sobre loja física. Ah, Cleiton, mas você vai falar também de, sei lá, de layout de loja, que isso também pode afetar no atendimento? Pode impactar de certa forma? Não. O foco aqui é interação de vendas, ok? Interação de vendas humanas no presencial, a condução da sua equipe e a qualidade de conversão do seu ponto de contato no físico. É sobre isso que nós vamos tratar. Bom, dado o recado, vou dizer algo para você, que a loja física ela tem uma vantagem que a online ela não entrega da mesma forma. A presença real, o sensorial, a presença real, sensorial, a interação humana, tudo isso é algo que o online não consegue entregar. E no presencial você tem essa oportunidade. Logo, se eu tenho a oportunidade, eu preciso tratar com zelo. Então, se você dominar esse ponto de atendimento, você, ao longo da sua trajetória, do seu negócio, você vai criar uma autoridade local. Você vai gerar recomendações de boca a boca. Sabe aquela história de quando um cliente recomenda para o outro? Então, é dessa forma que você vai fidelizar, desenvolver a fidelização verdadeira aí dos seus clientes. Bom, além disso, quando o atendimento físico é realizado com excelência, você também pode aumentar o ticket médio, reduzir aí as devoluções dos produtos e ao mesmo tempo transformar esses vendedores em consultores de confiança, onde o seu cliente se sente confiável em comprar com esse teu vendedor e o que impacta diretamente no desempenho comercial do seu negócio. E quando eu falo impacta, é aumento no faturamento. Eu quero que você imagine o seguinte, imagine uma loja de modas. Essa loja de modas, o gestor ele treinou sua equipe para que ela não mostre o que o cliente, não mostre somente aquilo que o cliente pediu, mas ele mostre além. Então tudo aquilo que o cliente pede, ele analisa e traz, através das informações que o seu cliente proporciona a ele traz outras opções e acaba mostrando além do que o seu cliente pediu. Mas para que você possa explorar essa técnica de mostrar além, você, de certa forma, tem que induzir para que o seu cliente possa olhar um outro modelo além do que você está ofertando. Por exemplo, e se você também olhasse este modelo lindo, veja como ele é diferentíssimo, veja como ele é elegante. Quando você consegue fazer essa abordagem de mostrar além, ou seja, o agregado, agregar nas vendas, você pode ter aí um aumento do ticket médio, sei lá, de 20% em 3 meses. Eu não sei se para você isso é importante, mas você olha para o seu faturamento hoje. Se você tiver um aumento do faturamento em 20%, que é um percentual muito alto, cara, imagina o impacto isso traz para você. Mas, Cleiton, eu não vendo roupa, eu vendo eletrodoméstico. Ok, você vende eletrodoméstico. E eu vou dizer para você que, indiferente do seu modelo de negócios, se é um varejo de eletrodoméstico, se é uma loja de calçado, se é uma loja de roupa, os vendedores que utilizam as famosas frases como o que você veio buscar aqui hoje? O que te trouxe aqui hoje, amigo? Você utilizar esse tipo de abordagem não vai ser uma abordagem que vai beneficiar e ao mesmo tempo aumentar o ticket médio de compra do seu cliente. Então mude essa frase do o que era para você? Como que eu posso te ajudar? Mude essa frase com uma frase que impacta, que o cliente não está esperando. Por exemplo, qual que é o seu problema principal aqui hoje? Vamos ver qual é a opção que nós temos? Temos a opção A, temos a opção B, temos a opção C. O que te traz aqui na loja hoje? Como é que
a gente vai conseguir resolver aí o seu problema? Está precisando de ajuda? Aí sim você pode trazer essa frase. Mas soltar ela perdida não vai fazer isso um diferencial. Então só o fato de você mudar o formato dessa pergunta, o vendedor ele vai estar aplicando aquilo que eu chamo de cross-sell nos acessórios. É o cross-sell de vendas no varejo físico, ou seja, oferecendo ao seu cliente produtos que são complementares ou adicionais ao que ele está comprando durante esse teu atendimento presencial. E o resultado disso vai gerar um aumento de conversão em vendas. Então é o agregado, é algo a mais que você está oferecendo para o seu cliente. E às vezes ele não tem noção disso. Ele às vezes não tem noção de que ele precisa de algo a mais. E você como vendedor, proporcionando esse papel de preocupação e oferecendo para ele, olha, você está levando esse item A, seria interessante você complementar com esse B, que os dois juntos vão entregar uma performance melhor. Sei lá, estou trazendo aqui alguma ideia, aí você tem que adaptar para a sua realidade. Então uma vez eu estava numa loja de rede regional aqui de varejo e eu acabei presenciando algo bem interessante também. Foi uma lentidão de atendimento no caixa. E aquela fila gigantesca que o pessoal começava a reclamar. Eu me lembro que tinha uma guria de outra cidade que ela falou assim, na minha cidade não tem isso. Daqui a pouquinho alguém vira para ela brava e fala, ué, mas por que você não foi comprar lá na sua cidade? E daí, minha gente, foi bem interessante, porque com o tempo eu fiquei sabendo que o gestor percebeu que aquela lentidão estava ficando cada vez comum e estava incomodando não somente o consumidor, né? Em dias de horário de pico, aquela fila que travava tudo, ficava tudo lento, mas também afetava a loja, porque afinal de contas isso estava gerando um abandono de cestinhas, de compras, e os clientes desistiam dessas compras. E eu me recordo, né, que percebendo que com esses abandonos que estavam ocorrendo, o gerente ele precisou, de certa forma, tomar a frente aí, rapidamente e reorganizar o fluxo de atendimento dos caixas. E nessa reorganização do fluxo de atendimento dos caixas, ele colocou o atendimento com caixas rápidos, ele colocou caixas reservas, e isso, pessoas que estavam fazendo outras atividades, mas que tinham aptidão também para tocar caixa, então foi uma maneira que ele utilizou como escape, como estratégia, para eliminar aquela redução de tempo de espera na fila, né? Então quando ele fez essa estratégia, muitos dos seus clientes que não compravam mais com eles começaram a rever, começaram a voltar à empresa e passar pela experiência de compra. Talvez você até fale assim para mim, mas Cleiton, os clientes que chegam na minha loja, normalmente eles já sabem o que eles querem, então o atendimento não vai mudar muito, porque é no automático. Eu digo para você que mesmo que o cliente já saiba, mesmo que ele já sabe do que tem ali na sua loja e o que ele está buscando, ele ainda quer uma confirmação. Confiança, valor agregado, tudo isso pode ser um diferencial para esse seu cliente. Então, se você só entregar o pedido, você está perdendo a oportunidade de surpreender, fidelizar e aumentar o seu ticket de vendas. Mas treinar a equipe no presencial custa muito tempo, custa dinheiro, tem rotatividade, eu não vou conseguir fazer isso agora. Ok, eu digo e afirmo que o investimento e atendimento é rápido para o retorno, minha gente. Pequenos ajustes que você fizer aí no seu negócio, seja na abordagem, que é o principal, e o empoderamento dessa sua equipe vai resultar nos ganhos financeiros imediatos. Então, menos treinamento pesado, mais foco na prática diária. É o básico bem feito. E quando você coloca o básico bem feito, o resultado ele vem, ele acontece. Eu trabalhava numa empresa em que nós tínhamos treinamento de vendas a cada 2, 3 meses no máximo. E às vezes a gente chegava e falava, poxa, mas de novo esse treinamento? De novo um treinamento sobre isso? Para quê? Para aperfeiçoar. Vendas, treinamentos é como um achado. Não
para você afiar esse machado para ver se você vai conseguir render no seu corte de lenha. Não vai. Então você precisa afiar o seu machado em vendas. Meu produto é comum, e sendo um produto comum, ele não tem luxo, ele não tem diferencial, então o atendimento não vai fazer tanta diferença. Rapaz do céu, para com isso. É exatamente neste momento que o atendimento se torna um diferencial dentro da sua empresa. Porque se o seu produto é comum, o seu atendimento é diferenciado. E sendo um atendimento diferenciado, as pessoas vão perceber isso. Tá? E quando elas percebem isso, quem vai se destacar é aquele que de fato está atendendo, de fato é aquele que está conectando melhor, de fato que é aquele que está criando valor humano. Então não é sempre o produto, mas sim a forma de como você entrega esse seu produto, como você se relaciona com o seu cliente, como você se conecta com ele. E aí você pode começar a navegar, sei lá, numa estratégia de oceano azul, navegar em horizontes em que a grande maioria não vai, porque a grande maioria está querendo inovar no produto, trazer um ambiente dinâmico, um ambiente bonito, investe um monte de dinheiro, mas o atendimento deixa a desejar. E talvez aí no seu negócio, um ambiente que é simples, com um produto que parece ser comum, mas faz com que seu atendimento tenha uma vantagem competitiva e gerando, claro, caixa, gerando posicionamento, gerando na mente das pessoas a sua marca como algo fidelizador. E minha gente, temos muito que aplicar de técnicas para que você possa melhorar a sua abordagem de vendas. Temos muitos caminhos, muitas estratégias. E o jeito errado de você executar isso nos seus comércios, nos seus negócios, é fazer com que o seu vendedor, por exemplo, espera que o cliente fale o que ele quer sem ele explorar esse cliente, sem ele fazer perguntas abertas, sem ele entender a necessidade do seu cliente. Uma outra forma errada também, jeito errado que normalmente as empresas têm cometido na hora de fazer uma abordagem de vendas, é a equipe fazer frases prontas, mas frases curtas, frases sem instigação, sem questionar além, coisas do tipo, qual que é o seu orçamento hoje? Ou você vai levar agora? Como se fosse algo muito ríspido, muito direto e deixando o seu cliente muitas vezes encabulado. Então o cliente ele fica de uma forma defensiva e acaba não comprando de você. Um outro jeito errado que normalmente a gente percebe aí nos atendimentos e que as empresas não têm se atentado é o atendimento padronizado, genérico, não tem uma personalização, deixa só o cliente se sentir como se fosse mais um número, é algo gelado, não tem um relacionamento. Uma coisa que as cooperativas de crédito veem no mercado e está incomodando o banco privado é de fato o relacionamento. A cooperativa ela não tem a melhor taxa, mas o relacionamento dela faz com que o atendimento dela seja um atendimento humanizado. Às vezes nós percebemos também que o processo de compra é lento, com espera, com caixas mal atendidos, filas longas e, sabe, aquela coisa padrão de anos 90 no momento em que nós estamos, que é tudo muito rápido. Então essa demora pode fazer com que seu cliente vá para o seu concorrente ou quem sabe até compre pela internet e não de você, porque afinal de contas a internet ela não tem fila de espera, né? Então a equipe também que não conhece produto é uma outra dor gigantesca e quando não conhece produto ela não consegue sugerir outras alternativas. O cliente também não escuta o seu vendedor de certa forma, porque ele já gera um bloqueio. Então tudo isso vai gerando aí uma fricção, gera um desapego do cliente e até mesmo a perda de venda. Tá, mas Cleito, como é que eu posso corrigir isso? Qual que é o jeito certo? Eu digo que com pouco da experiência que eu tenho desenvolvido dentro das lideranças e nas performances de times comerciais, eu digo que o jeito certo incorpora alguns elementos que são essenciais. Como assim, Cleito? Calma, eu vou te trazer aqui alguns desses elementos. Eu vou trazer aí umas 7 ideias
5, 7 ideias que você possa aplicar. O primeiro deles é a proatividade dentro da abordagem. Essa proatividade dentro da abordagem é quando o vendedor ele cumprimenta e pergunta, instigando a curiosidade. O que te trouxe hoje aqui na nossa loja? Que bom te ver aqui. E o que o senhor tem buscado aí de resultado com o produto que o senhor está precisando? O que o senhor espera desse produto? Então é esse tipo de pergunta que foge do comum, do que era para você, por exemplo, vai fazer com que seu cliente seja pego de surpresa e fala, pô, que diferenciado isso aqui, né? Nunca ninguém perguntou isso para mim. Um segundo ponto é o entendimento profundo, né? Que é aprofundar aí nas necessidades reais do seu cliente. Qual que é o cenário, o problema que ele quer resolver, o impacto que esse problema vem gerando dentro do seu dia a dia, e com isso você vai transformar o seu produto em uma solução, resolver de fato a vida do seu cliente. Um terceiro ponto, o jeito certo que eu traria como sugestão para vocês, é a apresentação de valor mais alternativas. Ou seja, além da opção que o seu cliente normalmente ele pede, do que ele precisa, mostre o melhor para ele, mostre o diferencial, mostre o diferente, mostre os acessórios, os complementos. Isso vai gerar um maior ticket e reforça ao mesmo tempo a sua autoridade, porque ele vai perceber de você que você entende não somente do produto, mas tudo aquilo que está envolvido no produto. Para esse produto que você está levando, é interessante você utilizar esse tipo de tomada, por exemplo. Para esse vestido que você está levando, esse acessório vai ser diferente. Então, são questões que você pode aplicar para agregar e aumentar o seu ticket médio de vendas. Uma outra ideia que eu trago para você é a personalização e empatia, ou seja, tratar o seu cliente de forma única para que ele se sinta especial. Então, por exemplo, chamar ele pelo nome, se atentar aos detalhes da comunicação do seu cliente. Isso vai gerando vai gerando na realidade uma conexão e ao mesmo tempo fidelização aí com o seu cliente. Então, quando você usa essa técnica de personalizar, a sua empatia, que é se aproximar do seu cliente, ele vai se sentir à vontade. E cá entre nós, chamar o teu cliente pelo nome, não existe nada mais agradável do que isso. Quantas vezes você já parou, por exemplo, num ambiente em que tem várias pessoas e de repente você escuta o teu nome e você já se atenta de imediato. E não era para você. Às vezes alguém que está dentro daquele ambiente cheio, que também tem um nome igual, se não semelhante ao seu, e que te chama atenção. Então não existe nada mais precioso do que chamar a pessoa pelo nome. Isso gera uma técnica de programação neurolinguística na qual chamamos de rapport. O processo de compra também ele pode ser fluido, pode ser empoderado, né? Uma equipe preparada, um caixa ágil, um vendedor capaz de resolver os problemas com uma comunicação clara, uma comunicação ponderada, bonita. Isso faz com que o seu cliente ele se sinta mais pertencente e atendido aí dentro das suas necessidades. O treinamento contínuo também da equipe, gente, é algo essencial. Você precisa treinar sua equipe. Eu já disse isso anteriormente e repito, afiar o machado. Isso vai garantir aí que... E quando eu falo quando eu falo em treinamento, não é somente o treinamento de técnicas de abordagem, de relacionamento, de vendas, de fechamento, mas também o treinamento técnico para que ele possa conhecer aí os seus produtos e serviços, tá? Isso vai garantir que seu time conheça melhor isso, conheça profundo aquilo que ele está vendendo e ele vai saber fazer perguntas aí que eu chamo de perguntas poderosas. Então, sabe fazer um cross-sell, ou seja, implementar as suas vendas e ao mesmo tempo fazer essa venda mais consultiva. Um sétimo item que eu acho extremamente fundamental é o empoderamento da equipe, onde você permite que o vendedor ele tome decisões para resolver as objeções aí de forma rápida, sem burocracia, sem nada. Mas para isso é muito treino.
E você como gestor, você como dono dessa empresa, você como líder, você precisa ajudar esse teu colaborador a se desenvolver. E você pode, por exemplo, investir em treinamento de lidar com objeções. Quando você treina como lidar com objeções, você está fazendo com que o seu colaborador tenha uma caixa de ferramentas que quando o cliente fala, por exemplo, que o produto está caro, ele vai saber fazer uma abordagem assertiva e contornar essa objeção. Então, aplicando esse jeito certo, com essas ideias aí que eu trouxe para vocês, você vai transformar o seu atendimento presencial no centro de geração de vendas e não apenas como um ponto de contato apenas, ou um ponto de experimentação onde o cliente sai da casa dele, vai lá, experimenta e depois vai para a internet comprar. Então você começa a mudar o jogo com um atendimento diferenciado. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, já anota aí também que o que eu vou entregar para você agora, ele pode ser algo também, um passo a passo para você aplicar e pode começar a aplicar ainda hoje e pode ser algo disruptivo no seu atendimento, ser um diferencial, tá? Então, imagine o seguinte, escolha aí um vendedor que você tem aí na sua empresa, da sua confiança, ou até mesmo você mesmo, e realiza aí com ele uma mini rota de atendimento simulado. Ou seja, simule com o seu cliente que entra e busca o X, né? Busca algo diferenciado, e aí você faz uma abordagem diferenciada para o seu cliente. Por exemplo, seja bem-vindo, qual que é o principal motivo, o que te trouxe aqui? Então faça essa simulação com o seu cliente. Treine isso, faça essa simulação com o seu vendedor. Treine isso como se você fosse o cliente ou como se ele fosse o cliente, você treinando frases nesse sentido. Então seja bem-vindo, que bom te ver por aqui, o que te traz aqui hoje, qual que é o principal motivo? E aí você vai treinando essas frases de abordagem. Em seguida, o vendedor também ele pode apresentar duas alternativas que o cliente pediu, uma padrão similar, né, um padrão que é comum e algo mais premium, ou complementar. Então treine para que ele possa oferecer essas duas opções. Normalmente o cliente pergunta algo e o vendedor normalmente tende a oferecer o que é mais barato. E nem sempre o mais barato é o que ganha o jogo. E nem o caro também, mas se eu treinar a minha equipe para que ela possa entregar algo similar e ao mesmo tempo também algo premium, e mostrar o diferencial desse premium em relação ao básico, pode ter certeza que também será uma forma de você diferenciar no seu atendimento. E uma outra questão é treinar ele para que vocês possam fazer um fechamento pela lógica do negócio. Ou seja, olha, eu te mostrei aqui o produto básico que normalmente sai e também esse premium. Agora eu quero saber de você, qual dessas duas opções aí você se sente mais confortável? Qual que para você vai fazer a maior diferença? Então se você percebe que parece que isso é superficial, eu vou dizer algo para você que isso na realidade vai fazer com que o seu cliente, ele de certa forma se sinta privilegiado, se sinta seguro, se sinta à vontade, e você treinando dessa forma, com essa abordagem principal, com essa ideia de mostrar o básico do premium e ao mesmo tempo trazer esse fechamento por lógica, né, questionando o seu cliente com as opções que você tem, você pode ter certeza que a sua equipe ela vai estar qualificada e ao mesmo tempo vai gerar um atendimento diferenciado. Bom, se você assistiu aqui esse vídeo até agora, eu garanto para você que está pronto aí para potencializar no seu negócio, no seu dia a dia, no seu presencial com essas técnicas de atendimento que eu passei para você. Mas agora é com a sua vez, tá? É a sua vez. E eu quero que você escolha um desses passos aí que a gente trouxe nesse vídeo, que você acabou de receber, comece a aplicar, reúna a sua equipe e aplique isso daí que eu tenho certeza que vai dar muito certo. E para você que quer levar isso ainda mais longe, com um roteiro complementado, né, completo de implementação aí para a sua equipe,
com fichas, por exemplo, de observação, cronograma de treinamento, de acompanhamento de performance. Então envie aí uma mensagem nos comentários que nós vamos juntos construir e desenhar aí uma nova cultura, um novo comportamento do atendimento do seu negócio, do seu presencial. E isso pode ser um diferencial para a sua loja, um diferencial aí no mercado. Então não deixe de passar essa oportunidade. Se o teu atendimento presencial precisa desse zelo e ser feito muito bem feito, então está aqui a oportunidade. E eu digo que treinar a sua equipe para o atendimento com excelência, ele não é um custo, muito pelo contrário, ele é um investimento e isso te traz retorno e traz um retorno muito rápido, porque a sua marca ela fica grudada na mente do seu cliente. Então ative agora, tá, a sua equipe, vamos transformar juntos, transforma aí com as técnicas que eu já te passei nesse vídeo. Se você quiser avançar e conquistar outros resultados, coisas que poucos do varejo estão fazendo, que a grande maioria só fica sentado e reclamando de tudo, faça aí um diferencial no seu negócio, tá? Então aplique, se precisar de mais ajuda, deixe nos comentários. E lembre-se que atender bem é técnica, mas encantar o seu cliente é um comportamento. Então, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre atendimento. Fique ligado aqui no nosso canal no YouTube, tá bom, pessoal? Mova-se, bora, vamos fazer o negócio acontecer. Conte comigo, fraterno abraço e até o próximo.